Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou engenheiro aqui em Ponta Grossa, certo? E hoje a gente está retomando a nossa coluna, certo? Nossa série de vídeos sobre assuntos relacionados à engenharia, construção civil e imóveis. Então hoje, o tema de hoje é a importância, tá, no acompanhamento profissional, técnico de um engenheiro em uma obra. Então assim, primeiro ponto que a gente tem que estar aqui trazendo para vocês, tá? É que quando a gente vai iniciar, a gente precisa ter um documento chamado alvará de construção. E para a gente ter o alvará de construção, a gente tem que ter a aprovação do projeto. E para se ter a aprovação do projeto, você tem que ter um profissional responsável pelo projeto e pela execução de obra. Então, vamos dizer assim, você precisa ter um projeto que você vai elaborar conforme as normas de prefeitura, normas do CREA, né? E por quê? Porque sem isso você não consegue nem a verbação e não consegue nem iniciar legalmente sua obra. Segundo ponto que a gente tem para você. Muitos têm falado dos problemas das obras. Por quê? Muitas vezes existe uma negligência, tá, de alguns profissionais por falta do acompanhamento técnico, tá? Por não ter um profissional ali acompanhando, orientando, né? A pessoa que está ali fazendo a obra em si, seja ela uma reforma, uma pintura, ou um reforço estrutural, ou uma casa do início, né? Entende? Então, o primeiro ponto é que você vai ter você vai evitar futuras frustrações, futuros problemas, tá? Decorrente de má execução de obra. O segundo ponto que a gente tem aqui é que sem um profissional, se não houver o acompanhamento profissional na obra, a obra se torna ilegal, tá? Então, a gente tem o ponto aqui, que você a qualquer momento pode receber uma notificação do CREA e ter sua obra embargada. Então, embargou, não tem mais o que fazer, né? Tem que ir atrás de um profissional. E isso aí, sim, de uma maneira não planejada, pode ser uma coisa muito cara. E lembrando, assim, que a gente falando em questão dos processos, os custos da parte de engenharia, do contratar o profissional, não custam nem 5% do valor da obra. Então, assim, é o custo-benefício que a gente deve ter aplicado e deve ter embutido no custo da obra. A gente vê muitos problemas aí, tá, de pessoas que executam obras, tá? Isso vai ser assunto para outro vídeo. E depois tem problema com a regularização, não consegue vender ou transcrever esse imóvel porque não tem um projeto aprovado. E aí, quando você não tem esse projeto aprovado, o que acontece? Você vai ter que fazer o projeto de novo, vai ter que contratar um profissional que assuma a responsabilidade, e muitos não aceitam, tá? Se caso tua obra tiver algum problema de patologia, né? Tiver algum problema, trinca, a casa tiver algum problema, de repente, como o profissional vai ter que assumir a responsabilidade de uma casa que já foi construída, então alguns não aceitam, tá? Então é um problema, assim, é um transtorno muito grande. Então, para se evitar problemas, a gente deve ter ciência, deve se precaver de problemas, certo? E contratar um profissional habilitado. Um profissional de engenharia, né? Sem falar no tempo de experiência do profissional, ele leva 5 anos estudando. Então, assim, a gente tem uma fundamentação teórica para estar executando, tá? E sem falar, assim, no conhecimento de prática de cada profissional, né? Então, assim, o que eu recomendo, né? A gente fazer a obra, assim, de maneira... não, sem negligenciar etapas, né? Por etapas. Então, primeira etapa, né? Até na compra do terreno já é interessante você contratar um profissional, né? Porque ele vai poder observar o potencial desse construtivo desse terreno, né? Então vamos dizer assim, a gente chegou, comprou um terreno. Ali existe uma coisa chamada zoneamento. Nesse zoneamento a gente vai estudar o que pode ser feito nesse terreno. Que tamanho, né? Se for um prédio, quantos andares, recuo, normas, tá? Que existem da legislação para que você possa construir e averbar e não negligenciar aí ter um perigo de uma infração, né? Levar uma infração devido ao teu imóvel estar irregular. E o que acontece? Por exemplo, lá para frente, né?
A gente tem um problema muito grande, né, nas execuções, tá? Porque existem muitos profissionais que trabalham com conhecimento empírico, tá? Que é aquele que ele conhece, ou alguns ali que estão iniciando a sua carreira como profissionais aí da construção civil e dizem saber muito sobre a área, mas de repente a pessoa não tem aquele conhecimento e aí na frente parece um problema que você não consegue solucionar, tá? Já vi casos de demolição, de ter que levar a construção à demolição, porque começou a aparecer problemas ali, né? Ou de repente problemas até da parte hidráulica, da parte elétrica, né? Vamos dizer assim, que não tendo aquele acompanhamento, então acaba tendo que você fazer um reparo posterior e isso custa muito caro. Por exemplo, quando você tem um problema hidráulico, certo? Dentro de uma casa. E a solução, de repente, tem que quebrar uma parede. E aí isso sai muito caro, né? Então, assim, recomendo a vocês procurarem bons profissionais, né? Existem vários, inclusive eu trabalho na parte de engenharia, né? Vou deixar aqui o meu contato para vocês. É 99940-7458. Então, assim, desejo sucesso a todos, né? Que Deus abençoe vocês na sua caminhada e muito obrigado.